A gente volta agora com informações no Rio de Janeiro sobre aquela gratificação faroeste, criada por deputados estaduais, depois que os deputados aprovaram a volta, né, dessa gratificação para a Força Policial no Rio, e que vai bonificar agentes civis que matarem criminosos em confrontos. O Ministério Público Federal notificou o governo do estado sobre a inconstitucionalidade da medida, né, Leonardo Rezende? Conta pra gente, boa noite. Exatamente, Carol. A Procuradoria, então, Federal alertando, né, o governador Cláudio Castro sobre a inconstitucionalidade dessa medida. E aí, entre os pontos destacados pela Procuradoria, né, entre os pontos inconstitucionais, está ali o trecho em que o mecanismo contraria a DPF das favelas, o entendimento ali do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu normas estaduais que excluíam a redução da letalidade como critério de avaliação de policiais. O Ministério Público Federal também lembra que em 2017 a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, no caso Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, justamente por violações cometidas em operações policiais aqui no Rio de Janeiro. Em 94 e 95, 26 pessoas foram executadas em duas chacinas e 3 mulheres, incluindo 2 adolescentes, sofreram violência sexual por parte dos policiais. E essa gratificação faroeste, né, essa premiação por mortes a policiais aqui no Rio de Janeiro, remonta ainda ao ano de 95, também em novembro de 95, quando então o governador Marcelo Alencar instituiu essa política de segurança na Polícia Militar. Lembrando que esse texto, agora aprovado pelos deputados estaduais 30 anos depois, é voltado para a Polícia Civil. E aí essa iniciativa, à época, na década de 90, surgiu como uma estratégia do governo do Rio para conter a relação de corrupção entre policiais e traficantes. No entanto, o que se viu nesses quase 3 anos aí em que a lei vigorou foi a disparada no número de mortes no estado. O professor da UERJ, Inácio Cano, liderou uma pesquisa à época que analisou dados pré e pós a gratificação faroeste, esse material que inclusive embasou a derrubada da medida na própria Assembleia Legislativa em 1998. Essa pesquisa apontou que a média de mortes e ações policiais dobrou após a lei. Entre janeiro de 93 a abril de 95, o estado contabilizava a média de 16 mortes por mês. Já entre maio de 95 a junho de 96, esse número subiu aí para 32 mortes mensais, e o número também de ações policiais nesse período cresceu de 23 para 36 por mês em média. Ainda nesse mesmo período, o registro como autos de resistência para explicar as mortes, né, em autoridade policial também aumentou ali exponencialmente, com maior incidência inclusive em favelas. Ao todo são 324 homicídios, foram na verdade, né, 324 homicídios por auto de resistência em comunidades contra 251 fora delas. Agora, em 2025, o professor Inácio Cano definiu a volta dessa premiação por mortes como um incentivo à barbárie. O efeito naquela época, nada surpreendente, foi o aumento das mortes. E a gente viu isso muito claramente, o aumento da letalidade, porque aumentavam as mortes e não aumentavam os feridos. Então, estava claro que a intenção de matar ficava mais premente para os policiais que iam ser premiados, e alguns deles foram promovidos. Naquela época tinha premiação e promoção. E o fato de acontecer nesse momento indica que a gente, depois de 30 anos, não aprendeu nada e continua incentivando a morte das pessoas. Após a aprovação da gratificação aos policiais civis, os deputados também se movimentam para votar a mesma proposta para a Polícia Militar já na semana que vem. Carol. Obrigada, Léo. E aí, Débora, além dessa disparada dos números em si, né, quando se analisa assim no detalhe, a coisa ainda é mais nefasta. Por exemplo, em julho de 99, o Jornal Extra aqui do Rio começou a publicação de uma série de reportagens chamada A Cova dos Josés. E eles reuniam ali 452 nomes, né, de pessoas mortas. Desses, 259 vítimas não tinham antecedente criminal. Em 74% dos casos não teve perícia no local, em 83% dos confrontos não havia testemunhas, e os mortos com tiros a queima-roupa chegavam a 40, o que indica como é que era a dinâmica aí dessas mortes, né, em confronto policial na época em que vigorou a gratificação faroeste aqui no Rio de Janeiro. Atira primeiro, pergunta depois. Exatamente.